Graça e paz, povo lindo, abençoado e querido de Jesus. Que Deus vos abençoe infinitamente mais nesse dia de hoje. E é com muita alegria que nós entramos na sua casa. Estamos dando início ao nosso 59º podcast da Igreja Fé e Milagres. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, levando até você um rico conteúdo de fé, de testemunho, de conhecimento, de caráter, de motivação espiritual, e que assim seja no dia de hoje. Você que já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. Você que não é inscrito e que está a primeira vez nos assistindo, já inscreva no nosso canal para que você receba na sua casa um conteúdo rico para o seu conhecimento. Compartilhe também nesse exato momento para que os seus amigos e sua família assistam juntamente conosco o podcast Fé e Milagres. E hoje eu tenho aqui, não é nem um amigo, é um filho, na verdade um filho espiritual, que eu chamo de menino, meu garoto, um homem que mora aqui, sem pagar nada de aluguel, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer ao longo do tempo e que hoje nós temos uma paternidade, uma comunhão, uma filiação muito linda. O meu entrevistado de hoje é Denivane de Assis Tavares, é um jovem para o meu coração, um jovem muito inteligente, casado com a doutora Kênia Cristina Ribeiro Tavares, e ele tem 4 princesas, 4 filhas. Ele tem um currículo magnífico, olha aqui que tamanho de currículo. Mas ele é instrutor de formação técnica na área de tecnologia no Senac. Ele também é formado e pós-graduado. Ele é bacharel em sistema de informação e também pós-graduado em gestão e docência em ensino superior da FATEC, né? Denivane, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, e hoje eu quero explorar você aqui, meu garoto. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa, estar aqui nesse ambiente e que nós possamos, não falar somente de nós, possamos falar dele também, sempre. Graças a Deus, você não precisa ficar tão sério aqui não. Eu quero aquele Denivane extrovertido, e assim, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela sua vida, por caminhar lado a lado conosco aqui na igreja. Eu sou um grande ou um eterno admirador da sua pessoa, do seu caráter, da sua caminhada com Cristo. Eu sei que você é uma das pessoas, eu digo isso, a glória de Deus, a honra é sua, a glória de Deus, uma das pessoas mais dedicadas na área do conhecimento que eu já conheci, e isso é bíblico. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E você é um homem de muito conhecimento, então nós queremos sim aproveitar você, os nossos inscritos, aproveitar aquilo que você carrega de bom da parte de Deus, da parte de conhecimento, em nome de Jesus. E nós vamos começar falando um pouquinho da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Vou te deixar bem à vontade aqui, e às vezes eu vou te parar para perguntar. O nosso povo é curioso, e que Deus te usa hoje como Ele tem te usado, em nome de Jesus. Sim, pastor, eu busquei muito tempo essa questão do conhecimento. E eu sou evangélico de berço, tive sempre um acompanhamento dos meus pais, da palavra de Deus. E durante muitos anos eu fui emancipado com 16 anos de idade. E nisso eu já comecei a constituir uma empresa de tecnologia, há muitos anos atrás, na época que nem existia internet ainda. Tá? Então, aprendi a desenvolver linguagens que foram utilizadas na Segunda Guerra, no hospital na Alemanha, em Mumps. Tá? Nós tivemos conduções, eu tive uma condição de buscar esse conhecimento na área de tecnologia muito cedo. Conheci um senhor chamado Mamed Milanês. De nacionalidade brasileira? Nacionalidade brasileira, tá? Um rapaz com experiência muito grande na área de tecnologia, e tornou um amigo pessoal meu. E muito cedo, aos 13 anos, já comecei a estudar, a desenvolver. Claro, em linguagens, e nunca sonhava com a internet, nunca sonhava com o momento que estamos tendo hoje. Tá? E como eu conheci muito cedo,
e na época não se tinha tudo nas mãos como tem hoje, tá? Era muito mais complexo conseguir material, adquirir material para a leitura. Então, nós da área de tecnologia somos a área meio. Nós estamos para dar solução à área fim. E o que acontece? Como é buscar para dar solução, tá? Muitas vezes aquela solução ela demorava dias, meses, até mesmo por quê? Porque não tinha um network que se tem agora. Não tinha a proximidade das coisas como se tem agora. Hoje temos tudo na mão e pouco fazemos. Antigamente tinha pouco na mão e a gente procurava produzir bastante. Então, fui crescendo, né, buscando desenvolver, e tudo tem o seu preço, né? E também um pouco distanciando de Deus. Porque o tempo da busca, né, em buscar o conhecimento, ele estava tirando um pouco daquele meu laço que desde meu pai e minha mãe sempre nos ensinou, que é o laço de ter Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas, tá? Não somente no aspecto material, mas no aspecto intelectual também, tá? E então minha vida foi assim, de busca, foi uma inversão do que se vive praticamente, muitos vivem. Eu tive, desde meus 13 anos, sempre carrado na busca do conhecimento. Então, se o senhor ver meu currículo, tem muitas coisas, e foi quando eu era novo. Tá? Hoje eu vou fazer 52 anos, né, em outubro. Embora não pareça, né? Tá muito jovem. Mas vou fazer 52 anos, e foram 52 anos, eu posso até falar assim, que foram 36 anos praticamente estudando, buscando conhecer, para poder dar solução. Só dando uma pausa aqui, existe uma diferença entre estudar e pesquisar, né? Eu creio que você estudou e pesquisou muita coisa, porque tem gente que lê, tem gente que estuda e tem gente que pesquisa. Isso. Tinha que pesquisar bastante, tinha que estudar bastante. Só para o senhor ter uma ideia, os livros antigamente, pegava um livro da Oracle, era 800 folhas, sem internet. Eu iniciei com Oracle 7, né? No 8i foi que iniciou a parte da web, tá? Desenvolvimento em 3 camadas e assim por diante. E como o senhor falou, o estudo ele era constante e crescente. E é algo que eu sempre falo hoje para todos. A dificuldade está quando você não monta uma estrutura para você determinar aquilo que você quer alcançar. E você só consegue alcançar se você colocar dentro de você que você necessita de um processo de repetição. Tá? Não adianta eu pegar a Bíblia e ler ela de capa a capa. Tá? Eu não vou conhecer a verdade da palavra bíblica simplesmente por ler ela do início ao fim, ou decorá-la. Eu tenho que procurar buscar um entendimento. E esse entendimento, ele vem muito da minha repetição. Tá? Por quê? Porque quando o senhor lê uma determinada parte de um livro, o senhor pega aquela primeira compreensão. Quando o senhor repete, tá? O senhor já começa a ter uma holística daquilo, tá? Que pode ser introduzido na tua vida ou introduzido naquilo que você vai implementar. Entendeu? Então você já começa a ter uma visão mais ampla do que simplesmente está escrito, sabe? E como eu iniciei muito cedo, eu apanhei bastante. Por quê? Porque lia muitas coisas que às vezes nem era tão necessário. Tá? Então, e com o passar do tempo a gente vai filtrando. Vai filtrando o que busca, qual orientação buscar e assim por diante. Denivane, ser um técnico em desenvolvimento de sistemas em um ambiente que ainda não tinha internet
deve ter sido muito desafiador para você. Isso exigiu muito das suas pesquisas, até mesmo porque desenvolver algo num tempo onde havia uma lentidão deveria ter muita exigência também quanto ao tempo. Meu tempo era estudar. Tá? E eu sempre fui, na escola, eu nunca fui aquele garoto de, no horário do intervalo, ir lá se divertir. Integrar com outras pessoas, né? Ter a integração. Eu sempre fui muito ligado a eu estudar, eu avançar. Eu sempre ouvi muito, eu sempre vinha na minha cabeça o que meu avô me falou, que o estudo é aquilo que você vai levar pro resto da tua vida, e outra, ele é teu. Ninguém te tira. Ninguém me tira, tá? O que eu estudo, o meu conhecimento é para mim. Agora, claro que eu posso ajudar as pessoas, estender a outros, tá? De diversas formas. No caso, como era da tecnologia, né, desenvolvimento, tá? Eu estendia em serviços. Fazia alguns serviços que, quem sabe, para agilizar os processos. E quando você chegou à conclusão que o muito conhecimento, muito estudar, estava te afastando de Deus? Pastor, quando você começa a pensar e a imaginar o teu amanhã, família, tá? A ficha cai. A ficha cai porque você tem que parar de pensar que não é você mais. Somos nós. E eu sou uma pessoa que eu procuro dar tudo de melhor para a minha família. E esta questão era até enquanto eu morava em Macapá. Depois que eu mudei para cá, eu comecei a ter um outro olhar ainda. Você nasceu em Patos? Eu nasci em Patos, mudou de para Minas. Macapá? Não, eu morei no norte, morei no estado de Rondônia, no estado de Goiás primeiro, depois eu fui para Rondônia, né? Eu trabalhei muitos anos na área de implantação de torres, sem internet, sem nada, tá? E com isso, meu tempo era somente ligado à questão tecnológica. E aí eu fui para Rondônia, de Rondônia eu fui para o Amapá. Aí no Amapá, eu comecei a trabalhar no centro de processamento de dados, na área de tecnologia lá. E depois eu passei a trabalhar na área de projetos, usando a tecnologia em prol... Nessa época já havia internet. Na época eu iniciei no Prodap sem internet. Aí eu vi a construção da internet já, né, na área de projetos. Como um homem estudado que você é e que lida há muito tempo na área, como que você vê a internet hoje para as pessoas? Como algo benéfico ou como algo prejudicial para alguma classe de pessoa? Eu não vejo a internet como algo prejudicial para ninguém. A internet ela é um meio. Como no passado teve meios também, tá? É bíblico. No passado, tudo que nós temos hoje esteve no passado, tá? A internet, eu não tenho como falar que ela é maléfica. Por quê? Porque nós somos ligados às escolhas, tá? Da mesma forma que eu posso escolher algo sem ter a tecnologia, sem ter a internet, eu posso também ter sabedoria e escolher algo que seja benéfico. Ou seja, saber usar. Saber usar, ter o domínio próprio, ter o equilíbrio. E como que foi, Denivan, essa inserção da internet após você estar ali como um técnico em desenvolvimento de sistema, quando chegou a internet para você? O que mudou nessa empreitada sua? Eu vou colocar uma situação para o senhor. Antes da internet, nós tínhamos que ter uma força muito grande individual. Com a internet, a força já se tornou mais coletiva. Porque quando a gente fala da inserção da internet,
a gente fala da inserção na internet sem ela com essas questões das redes sociais. Nós falamos da internet como uma questão de usar para facilitar o trabalho. Igual eu, às vezes, pegava um determinado arquivo e encaminhava para uma outra pessoa de um outro estado, um outro local, de maneira bem mais rápida, para poder ele atualizar o software dele, o sistema dele, assim por diante. Totalmente benéfico. Ou a inserção da internet, tá? Ela só trouxe o quê? Uma agilidade maior, uma proximidade maior, tá? E a facilidade de você ter tudo próximo de você. Praticidade, né? Isso. Então essa praticidade, ela fez com que, tipo assim, se eu mentalizava algo, tá? Vamos dizer, hoje eu mentalizo 100%. Antigamente eu conseguia mentalizar 10 mais 10 mais 10 até chegar aos 100%. Entendi. Com a internet eu já consigo mentalizar ele, meus 10% já com foco ali no 100%. Eu já consigo, é como se fosse, se for fazer um projeto de uma casa. Hoje existe softwares que você já vê a tua casa pronta, antes de ter colocado nada nela. E do muito trabalhar da sua vida profissional extensa, você trabalhou também com gerenciamento de projetos. Fala um pouco sobre isso. Esta parte foi uma parte que foi um novo aprendizado para mim. E foi uma parte também que eu aprendi a me relacionar mais com as pessoas, tá? Porque até então, na tecnologia, principalmente fora da internet, não existia amigos, não existia parentes, não existia... Uma vida solitária. Eu era totalmente desligado, tá? Até mesmo dos irmãos dentro de casa. Enquanto meus irmãos lá estavam brigando por alguma coisa, eu estava lá no meu canto, entendeu? E aí... todo mundo me chamava de... Como que fala? Quando é aquele que conhece, fica buscando conhecimento todo o tempo. Que eu perdi o tempo da minha vida, né? Eu perdia. Caxias? Era enjoado, né? Meio, tá. Entendeu? Tá? E aí o que acontece? Hoje a internet, ela traz uma facilidade maior em tudo, entendeu? E essa facilidade, ela vem também moldar um pouco a questão do nosso caráter. Um pouco de princípios. E quando eu entrei na parte de projetos, tá? Que eu inseri, foi a primeira área que eu investi, eu fiz um curso na Fiocruz, Processo de Gestão Tecnológica e Informação. Fiocruz é no Rio de Janeiro. O curso foi Processo de Gestão Tecnológica em Informação em Saúde Pública e Educação. Tá? Foi quando eu comecei a buscar falar assim, poxa, a tecnologia também pode ajudar pessoas. Tá? Até um tempo atrás, teve aquele projeto, né, os mais que tem um pouco mais de idade, vai lembrar desse projeto Toda Criança na Escola, né? O Ministério da Educação, e ali foi feito um determinado, era tudo tabulado no Excel, na época. Né? Não tinha ainda o Excel online, não. Era o Excel ainda só no computador, desktop. E aí, eu aprendi uma linguagem orientada a objeto, e aí o estado lá do Amapá, nós colocamos em um sistema Delphi, que foi o primeiro sistema orientado a objeto. Não era na internet ainda. E nós criamos relatórios gerenciais, com gráficos, com tudo, sabe? Então isso daí é como se eu tivesse criado um filho. E aí esse sistema, o gestor da área da região norte, viu esse sistema e aí falou, não, nós temos que enviar esse sistema para gerência nacional. E aí esse sistema serviu para o Brasil todo. Aí eu ganhei até uma carta de agradecimento por ter servido a nação do ministro da Educação nessa época. Maravilha, parabéns. Nossa, muito top. Muito bom mesmo. Algo assim, quase que único, né? E foi o primeiro sistema que eu vi atendendo as pessoas. Então foi assim algo que já começou a entrar dentro de mim. Poxa, eu posso usar a tecnologia para ajudar outros. Tá. Você começou a estudar com 16 anos, mas logo na frente aqui, você deu início a uma vida empresarial. Com quantos anos que você começou a se tornar de um instrutor de formação do sistema, né, de um técnico em desenvolvimento para empresário? É uma mudança
Eu trabalhei muitos anos na área de projetos, né? Fiquei muito na área de projetos. Depois da educação, eu passei para a saúde pública, tá? E o meu pai sempre foi empreendedor. Sempre empreendedor. Tá? Ele sempre teve a empresa dele, ele sempre trabalhou com comércio. E eu tenho um pouco disso no meu sangue. Eu acho que eu tenho até bastante. Tá? E o que acontece? Meu tio montou uma indústria que produzia sorvetes, picolés. E aí, uma certa época, ele, né, ofereceu... Café, obrigado. Ele ofereceu essa indústria pro meu pai. E aí eu falei, pai, bora. Aí meu pai, você quer entrar comigo? Aí eu entrei com meu pai. Você já estava casado? Já estava casado. Isso no Amapá. Isso no Amapá. E aí... Aquela terra abençoada e quente. Quente, úmida. Sorvete ali deve vender muito bem. Vende bem, graças a Deus. Tá? Então aí eu fui inserir nesta área. Aí depois acabou comprando a parte do meu pai, tá? E aí eu entrei em rede de supermercados, comecei a ter um network na área comercial também e empresarial. E foi muito bom, porque eu comecei a ter um relacionamento maior com pessoas também. Porém, era um relacionamento o quê? De gestão, de finanças, né? Não era um relacionamento com as pessoas como estou tendo aqui. Aqui em Minas Gerais. E o que fala mais forte em você? Ser um técnico de desenvolvimento de sistema ou ser um empresário? Pastor, eu acho que os dois andam juntos, por conta da minha experiência. Tá? Eu posso muito bem ser um empresário, tá? E ser um técnico que possa ajudar o meu lado empresarial. Até mesmo porque eu sou da área de tecnologia. E hoje, qual é a empresa que não necessita de uma tecnologia? Toda. Qual é a empresa que hoje não precisa de um Power BI para ter uma visão real do que está acontecendo na empresa dele? Tá? E outras ferramentas também. Não é só o Power BI. Tá? Então, a tecnologia, ela vem trazer o quê? Uma visão para os gestores de forma que tira daquele dia a dia, que é só o comércio em si, só a venda e a compra. O básico, né? Então ele começa a ter uma situação, tá, dentro da empresa dele, que ele possa pensar, eu posso investir nessa área para agregar no meu estabelecimento. Quem sabe a pessoa está com 1, 2, 3 itens, mas quem sabe ele pode agregar mais coisas. E isto só mesmo uma plataforma, um sistema que faz com que esse gestor consiga observar e ter esse olhar. Tá? Por quê? Porque ele vai começar a ter tempo de analisar a empresa dele. Ele não simplesmente vai ser um robô da empresa. Porque hoje nós vimos muitos empresários sendo robô, sendo refém lá da empresa dele. Adiantou ele montar a empresa? Para ele ser refém da empresa? Não, é melhor ele ser funcionário, um colaborador em outra, se for para ser refém. Então ele tem, sabe? Então a área de tecnologia, ela me ajuda muito. Então eu acho que as duas andariam juntas. Hoje você teria essa disponibilidade em estar dando uma assessoria empresarial, começando pelos empresários da igreja? Com certeza, com certeza. Eu sinto preparado, tá? Até mesmo porque eu já trabalhei tanto na área do comércio, que no caso a minha indústria, eu tinha uma indústria chamada Tip Top Sorvetes, né? Que foi a indústria no Amapá. Até hoje ela existe, né? Eles compraram de mim antes de vir para cá. E desta indústria eu comprei uma outra indústria chamada Caramel Sorvetes, que era de um concorrente. Lá também? Lá também. A Tip Top, ela trabalhava no estilo Aquibon, com freezers nos comércios e na rede de supermercado. A Caramel Sorvetes não, ela trabalhava com sorvetes regionais, açaí, tapioca, murici, coco, entendeu? O pessoal de Minas aqui eu acho que nem conhece o murici. Né? Então, e trabalhava com esses produtos regionais, e aí a gente tinha aqueles freezer verticais, mesmo que sorvete na Aquibon no supermercado, nós tínhamos um freezer com a nossa marca e tudo, entendeu? Então, quer dizer,
Eu aprendi muito a questão da gestão, a questão da inserção, a questão de como buscar um network de qualidade com eficiência. E essas duas marcas você vendeu, não te pertence mais. A Caramel ainda eu estou em processo ainda de transição de venda. A Caramel Sorvetes ainda não foi concretizada até hoje. É sua ainda. Não foi finalizado. Ela é minha, porém estamos em tratativas, certo. Entendeu? Agora a Tip Top não, já existe, né, um proprietário e ela está Benivani, até então tudo dando certo no Amapá, crescendo, empreendendo. Investi também na área de odontologia, né? Que a Kenny tinha um consultório dela lá com mais de uma cadeira, tá? Não era só uma cadeira, tá? E aí também foi um outro aprendizado, na área de gestão, na área de saúde, tá? E isso foi totalmente necessário, tá? E foi um aprendizado muito grande. Por quê? Porque eu já estava fazendo algo ligado à tecnologia, ligado a investimento para um apoio à minha esposa. Tá? Então, tipo assim, eu saindo do holofote e colocando ela para com que ela pudesse dar os passos dela, fazer a caminhada dela de vida. Pois é, e tudo dando certo no Amapá, tudo ok? Tudo dando certo. Doutora Kênia trabalhando muito, com muita credibilidade, com muito respeito, até mesmo na área de estética lá também, né? Isso. Odontologia, estética, harmonização, nós até gravamos. Rainha da Papada. Rainha da Papada, consertou muita gente. E até nós gravamos também um podcast com ela aqui, né? Há 2 semanas atrás, ela e a Atismo. E de repente você entra num projeto de mudança de cidade. O que te fez sair do Amapá e vir com a família para Patos de Minas, embora sendo aqui a sua cidade natal? Pastor, quando eu conheci... E que ano que aconteceu isso? O ano de 2020... O ano 2020... Porque logo na sequência ano veio... 2021. Foi quando terminou a pandemia, né? Ah, sim. 2021. Ano 2021. Sobre essa questão da minha mudança, é algo surreal. Deixa eu falar para o senhor. A Kenny me acompanhou em muitos momentos. Então, eu não tinha como dizer não para minha esposa. E, ao contrário, eu fiz foi apoiá-la e falei, então vamos planejar, nos organizar, porque mudança não é fácil. E nós temos 3 filhas, e nós tínhamos um padrão de vida lá. Então, para filhos, um impacto, tá? Qualquer impacto pode refletir, principalmente no mental. Depois, mais na frente, nós vamos falar sobre a questão da pandemia. Sim. Tá? E, então, eu não queria isso. Assim, que tivesse impactos que pudesse, né, atrapalhar a nossa família, a estrutura, entendeu? Então, nós planejamos durante vários anos. E foi algo assim que nos ensinou bastante. Que nem tudo que eu quero fazer com minhas próprias forças dá certo. E até então eu estava tipo assim, vamos mudar, vamos fazer assim, como se eu falasse assim, olha, eu que determino e nós vamos fazer dessa forma. Eu não tinha colocado Deus em primeiro plano. Eu não tinha colocado Deus nessa mudança. Eu simplesmente estava colocando o quê? A vontade da Kênia em estar aqui próximo à família. Entendeu? E quando veio a pandemia, tá? Eu tinha alugado a minha casa. Até hoje, até hoje ela é alugada lá. Para a mesma empresa até hoje. Eu tinha já alugado a minha casa. E dia 28 de fevereiro eu tinha que entregar a chave. De 2020. No ano da pandemia. Isso, 2020. No ano que a pandemia entrou. Porque Patos entrou em decreto 16 de março. Então, só que lá entrou 2020. Antes. Eu não sei se o senhor sabe. Primeiro entrou Manaus, São Paulo e Amapá. Os grandes centros, né? E o Amapá foi pequeno, mas é porque lá tem muita bandeira social. O socialismo lá é muito forte. Tá? Então, o que acontece?
E aí, nós saímos de uma casa com um conforto imenso e fomos morar num apartamento. Em Patos de Minas. Em Macapá. Em Macapá. Nós saímos do nosso conforto. Sim. Por quê? Porque eu tinha que entregar minha casa. Entendi. Tinha um contrato. Tá? Foi assim algo que uma mudança. Nos aproximou muito também. Foi uma mudança bem complexa, mas nos aproximou muito. E houve uma condução de muita força, sabe? Força espiritual, sabe? E ali a gente se uniu bastante e a nossa fé aumentou e nós fomos mais preparados para cá, sabe? Eu acho que Deus estava nos preparando para vir para Patos, naquele momento, naquele período, onde estava tendo muitas tragédias, né? Muitas pessoas morrendo, né? Pessoas... Um tempo muito difícil. Um tempo, eu acho que um tempo que ninguém espera, né? Um tempo deste. E o que representou para você um assunto importante, a pandemia? Você tem alguns tópicos a destacar da pandemia. E olha, o que isso foi para você? A pandemia, ela fez com que eu sentisse que nossa força sem Deus ela não é nada. Ter dinheiro também naquela pandemia não era nada. Você ter muito e não ter Deus não era nada, sabe? E outra, o relacionamento entre a esposa, entre os filhos, naquele momento, enquanto muitos estavam brigando, a minha foi o contrário. Nós nos demos as mãos, sabe? Buscamos em Deus, em oração, um fortalecimento espiritual bem maior. Tá? Até mesmo porque a Kênia, ela estava trabalhando e ela ia toda encapada, sabe? Ela, nossa, era assim, só de olhar ela trabalhando já, sabe, o clima é meio muito pesado. Só que ela estava atendendo as emergências, tá? E tinha que atender, tá? E isso nos ensinou bastante a valorizar, a estar do lado das crianças, sabe? A cozinhar com elas, a fazer aquilo que a gente acha que é insignificante. Comunhão. Sabe? Uma comunhão maior, mesa, sabe? Então, o meu tempo ficou mais para elas, em um tempo que eu não dava bastante. 2 momentos da minha vida que eu dei bastante tempo para a família. Quando a Kênia começou a estudar, porque eu incentivei a ela a estudar, tá? E aí as crianças ficavam comigo. E aí nesse período eu falei assim, você pode ir tranquila. E para dar tranquilidade para ela, o que eu fiz? Eu ficava meio período na empresa, eu ia às 6 da manhã, ficava até meio-dia. E de meio-dia eu ficava já só quando tinha alguma emergência. Então eu melhorei muito meu relacionamento com as crianças. Mas antes disso, eu era um técnico e um empresário que queria tudo somente com as minhas forças. Desbravando com as minhas forças. Denivane, e quando Deus chama Abrão e fala com ele, sai da sua terra, do meio da sua família, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão enfrentou muitos desafios nessa caminhada. Claro que não se compara o tempo dele com o nosso, questão de tecnologia, recursos e assim por diante, porém ele tinha a presença do próprio Deus. E eu acredito que você também enfrentou alguns desafios na sua chegada em Patos de Minas. Fale um pouco sobre esses desafios, porque logo na chegada também você já se tornou um instrutor de formação técnica. Isso. Quais foram os principais desafios que você enfrentou em Patos de Minas, vindo de uma vida bem-sucedida do Amapá para cá? Pastor, eu tinha uma vida empresarial, uma vida com networks, com classe médicas, porque eu trabalhava na área de projetos, na área de saúde, né? Então projetos na área de modernização, igual modernização hospitalar do Hospital de Santana, modernização de vários lugares, passava por mim, para auxiliar na questão de termos de referência. E aí
você estar em todo esse meio e vir para cá e colocar o currículo à disposição, algumas empresas, e até falar assim, não, me libera aí, que eu trabalho alguns meses aí, não precisa me pagar nada para me conhecer, sabe? Tá? E você vê assim que você está parado, porque minha vida era muito ativa. Você é muito ativo. Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, passava 1 mês, 2 meses, e sabe, isso afetou muito o meu mental. Afetou muito o relacionamento meu com a minha esposa. Porque não foi de imediato que vocês já começaram a Clínica Alegra? Não. Nós chegamos aqui e teve a oportunidade, nós compramos uma outra clínica. Tanto que eu tenho um outro consultório, lacradinho. E aí, compramos essa outra, ela começou a trabalhar. E aí, depois, nós resolvemos teve algumas questões que nos trouxe a montar a Clínica Alegra. Só que eu sou uma pessoa que eu quero ver minha esposa voando, entendeu? Então eu quero apoiá-la em todo o tempo, apoiar ela, minhas filhas, mas eu queria também ter algo para mim. E aí, interessante, pastor, um amigo meu me chamou para fazer um curso para docência, que é esse de gestão, né? E aí eu nunca imaginava que eu pudesse entrar numa sala de aula, entendeu? Nunca imaginava entrar numa sala de aula. E Deus me conduziu para dentro de uma sala de aula, através do Senac. Que você também, além de um professor, tem se tornado uma grande referência para aqueles jovens e adolescentes dentro da sua sala de aula. Então, é isso que vou falar uma coisa para o senhor. Pensa numa mudança de vida. Eu te perguntei isso agora, tá? O que mudou como pessoa, de vida? Totalmente. Primeiro, entender o próximo. Compreender ele da forma que ele é. Eu acho que o senhor passa muito por isso. Muito. Tá? Muitas vezes, que é um desafio para muitas vezes muitos. Nós olhamos o próximo e queremos que ele faça o que nós fazemos. Né? Ou aquilo que a gente acha que é o certo. Mas dentro da sala de aula, além do conhecimento técnico que eu passo para eles, procuro passar, eu também passo muitas coisas relacionadas ao conhecimento, né, que possa fazer ele como um homem no amanhã, uma grande mulher no amanhã. Tá? E eu tenho encontrado muitos desafios de adolescentes que entram em contato comigo, para mim dar um apoio, adolescentes que não têm pai, a figura paterna. Essa ausência de paternidade deve ser muito grande também na sala de aula. Muito grande. Aqui em Patos nós temos essa questão de ausências, paternidade, tá? Nós temos também o índice de droga muito grande, tá? De adolescentes que usam a maconha aqui, tá? Eu tenho passado na minha sala alguns alunos e eu tenho conversado bastante com esses alunos. Deixa eu dar uma pausa, esse assunto é muito interessante. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui que é sua, por sinal está muito bonito, sorriso perfeito, né? Qual conselho você dá aos pais desta geração de adolescentes e jovens de hoje? Olha para essa câmera, dá um conselho aos pais, porque você também tem filhas adolescente, criança, né, jovem ou entrando na juventude. E você que lida com jovens em um estado de vulnerabilidade tão grande, qual conselho você deixa para os pais aqui? Enquanto isso eu bebo café. O conselho é simples. Ensina o caminho, tá, que ele deve andar. Os pais não têm que dar tempo e ensinar. Porque enquanto o pai está ali no celular, está ali preocupado somente com a questão das finanças, tá? Ele está deixando outros ensinar os seus filhos. E o outro, quando ensina, tá? Quem sabe ele pode estar ensinando algo que está levando o teu filho, tá, para um caminho totalmente errado. Tá? Então, é bíblico que os pais devem ensinar o caminho que a criança deve andar. Tá? Mas infelizmente,
nem todos os pais têm essa estrutura de ensino. E você falou algo muito importante: se o pai não ensina, outro ensina. E graças a Deus que você está ali dentro do Senac hoje, como, entre aspas, um pai, que tem muitos que se aconselham contigo. Eu chamo eles meus filhos. Você está ensinando o que é certo. Mas quando um filho de alguém aprende aquilo que não é certo, o desafio se torna maior. Eu tenho casos, né, de alunos que às vezes eu saio, quando vai para ir embora, o aluno está lá, do lado do meu carro, querendo falar comigo. Aí, como não estou dentro da sala de aula, naquele momento eu deixo ser o Denivan do professor. E ali eu conduzo, eu dou orientações. Tá? E eu tenho visto também um amor muito grande, porque você já compartilhou conselhos que você deu a alguns alunos com seus olhos lacrimejando em lágrimas. Então a gente acaba comprando essa dor de quem sofre, compreendendo o próximo. Isso. E o que isso representa para você, sendo pai de 4 filhas? Das suas 4, uma já é adulta, mas você tem 3 mais novas, uma entrando aí na pré-adolescência, outra adolescente entrando na juventude, uma criança. Como que fica o coração desse paizão de dar todo carinho para suas filhas, quando um filho que não tem carinho, não tem direção, te pede socorro? Ô, pastor, tem acontecido, e não tem acontecido poucas vezes, tem acontecido assim várias vezes, e tem acontecido cada dia mais, de alunos vindo conversar comigo, tá? É algo meio complexo, porque eu estou falando com uma adolescente que eu não sei bem qual é a estrutura do passado dele, tá? E aí eles começam a me falar. Então hoje eu procuro dar um apoio emocional. Eu tento dar o apoio emocional, tento fazer com que ele busque a Deus em primeiro lugar. Sabe, eu tenho sempre falado com eles, se você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, tá? Você não tem como ter estrutura para receber o que vai vir. Você já pegou amanhã. Você já pegou muitos jovens que têm resistência com o próprio pai ou um alto nível de decepção com os pais? Tem, já peguei. Porém, eu falo para eles ainda respeitarem o pai e valorizarem o pai dele, tá? Primeiro Deus, depois os seus pais. Agora, nada que ele não possa buscar. Ele pode buscar. Ele pode buscar em oração, pode buscar na palavra de Deus. Aquele conforto, aquilo tudo que ele está passando, tá? É algo que está fazendo ele crescer. Agora ele só vai conhecer e se achar no momento que ele estiver buscando a Deus em primeiro lugar. Amém. Outra coisa, Denivan, que eu achei muito importante aqui no nosso roteiro, que você veio tendo várias mudanças. Mudou de estado, mudou de empresa, se tornou um professor de sala de aula. Mas como pessoa, como homem, o que mudou nesse homem? Espiritualmente, como ser humano, emocionalmente, nessa terra maravilhosa de Patos de Minas? Pastor, eu acredito que hoje eu sou um outro Denivan. Um Denivan que não está preocupado com amanhã, principalmente na questão financeira. Mas um Denivan que está preocupado hoje a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Sabe? Este relacionamento, ele vem fazer com que eu cresça e faça com que os meus possam crescer e aqueles que estão ao meu lado. Vou falar isso pro senhor, que eu subi agora o Legendários. Daqui a pouco nós vamos lá. E algo me mudou o meu time, mudou a forma de eu pensar, tá?
E esse Denivani que chegou aqui em Patos, tá? Que passou por algumas adversidades, tá? Adversidades como fiquei parado um bom tempo, sem trabalhar, tá? Então o mental ficou um pouco bagunçado. Quem sabe questionei um pouco de Deus, entendeu? Tá? O porquê que eu estava com o meu mental tão desestruturado, tá? E hoje eu me vejo um homem que Deus está me tratando cada dia mais. E recentemente eu falei com uma pessoa que a Igreja Fé e Milagres, ela tem me instruído uma forma de ser diferente do que eu era, tá? Uma busca maior, um relacionamento maior com Deus, eu, Denivani e Deus, tá? E esse crescimento tem feito com que eu sentisse mais e mais vontade de estar aqui, mais e mais vontade de estar presente aqui. Então, das muitas mudanças, desafios que houve na sua vida, nós podemos dizer que hoje eu estou de frente de um homem com a maturidade maior, tanto espiritual, como pai, como filho, como marido e como homem de Deus. Com certeza, uma pessoa mais preparada, não só para a vida em si, mas a vida ligada ao Espírito, tá? Porque nós temos, eu tratei muito a minha questão da minha saúde intelectual no que se diz conhecimento técnico, mas a minha saúde intelectual, espiritual, ela estava fria, morna, totalmente, sabe, desequilibrada, tá? E eu agradeço muito a oportunidade que o Senac me deu, porque o Senac me deu essa oportunidade, porque quando nós começamos a ter relacionamento, igual quando eu entrei no Senac, eu era uma pessoa que não me comunicava ainda com muitos, tá? Hoje eu já tenho uma comunicação muito bacana. Hoje eu já procuro me inserir nas propostas, nos projetos, me inserir como um Denivani, não um Denivani que passou por muitas coisas, mas um Denivani que está sendo um novo Denivani que pode passar novas coisas. Entendeu? Que conselho você deixa para quem está vivendo um processo e não está entendendo o processo vivido? Porque você passou por isso. Foram muitas mudanças. Deixar Deus agir na sua vida, sem colocar bloqueios. Porque muitas vezes nós colocamos, pastor. Muitas vezes, muitas. Deus quer falar conosco de uma forma e a gente não consegue ouvir e nem enxergar. Deus está ali colocando pessoas do teu lado, pessoas falando para você, e parece que entra de um lado e sai do outro do ouvido, e você não consegue compreender. Então, a partir do momento que, quando você deixa Deus, sabe, fluir em sua vida, tá? Você consegue perceber quão fraco nós somos como ser humano, sabe? Quão fraco eu fui durante muito tempo, tentando tudo com as minhas forças, entendeu? Eu estava lendo recentemente e eu li assim, o Espírito Santo, interessante, né? Ele trabalha como fogo, nos dando calor, ele trabalha como água para nos refrescar, né? Ele trabalha como vento, né? Olha só, como que o Espírito Santo toca em nós em todas as formas. E muitas vezes a gente sente, tem ele, mas a gente não acredita. Porque a fé está, sabe, e abalada. Nele nós temos todos os recursos, né? Fogo, água, vento, calor, frio. Denivani, voltando só um pouquinho na pandemia, que todo mundo foi pego de surpresa, mas quais os reflexos que você vê da pandemia dentro da sala de aula? A saúde mental foi totalmente afetada nos alunos e professores, tá?
o envolvimento e aquela necessidade de agir rápido fez com que tanto os professores como os alunos tivessem que buscar dar uma solução para nada parar. E isso, o impacto mental foi muito grande. Teve também um impacto no aprendizado e no desenvolvimento. Tá? Quantos e quantos alunos eu estou pegando em sala de aula que não sabem multiplicação? Sabe? E essa inserção rápida, veloz, trouxe um atraso muito grande. Eu até falo com quase toda certeza. Durante o período da pandemia, nós não atrasamos 2 anos, nós atrasamos 10 anos de muitas coisas, sabe? Tá? Então, a desigualdade também, nós percebemos, foi visível a desigualdade, onde muitos tinham o que comer, muitos não tinham. E, desespero. E aí entrou a questão da família, né? Outra coisa também foi o individualismo, entendeu? Só para o senhor ter uma ideia, quando tinha um determinado horário para fazer compras, né? Isso é visível nos adultos. O cara ia lá, comprava tudo e não deixava para o outro, para o próximo, pensando somente nele, no individual, tá? A mistura do ensino híbrido, ela foi implementada às forças. Quantos e quantos não tinham celular, não tinham computador? E aí? Pro online. Como que uma criança dessa ficou dentro de casa? Qual tipo de cobrança ele fez com o pai e o pai não tendo condições? Sabe? E isso é o reflexo dos nossos adolescentes hoje. Dificilmente você vai pegar um adolescente que passa menos de 3 horas, 4 horas por dia na frente de um celular, na frente de uma rede social. E 90% ele não está buscando conhecimento. Ele está destruindo algo, quem sabe que valores, princípios, algo que hoje é muita coisa pro lado ruim que está disponível. E infelizmente nessas 3, 4 horas que ele passa ali na frente daquele celular, tá? Pouquíssimo ele está buscando em termos de conhecimento. Por outro lado, não generalizando, mas são filhos também de pais dispersos, que não teria hoje uma estrutura de uma paternidade, de uma presença na vida deles, porque hoje, infelizmente, a gente conversa com pessoas que é notório assim, estou numa correria. Essa questão da pandemia é que poucas pessoas param para refletir, mas ela vem nos ensinar. Primeiro, a correria, ela não traz nada como solução. Nunca trouxe. Tá? Então, é bem melhor você sentar, se organizar, planejar. E é isso que está faltando hoje com a maioria dos pais. Lá em casa, nós temos 3 filhas. Elas têm um celular. Mas quem domina o celular delas somos nós. Quem determina somos nós. Tempo, o que assiste, o que não assiste. E outra, tem que colocar os softwares de gerenciamento, controle de pais. Hoje tem vários, tá? Então, eu não estou sufocando meus filhos. Eu estou ensinando com amor. Porque ensinar, tá? Não é simplesmente eu dar tudo o que ele quer e da forma que ele quer. Nós temos que ser responsáveis, pastor. Amém. Nós temos que ser responsáveis porque o amanhã
vai ser cobrado de mim, dos meus filhos. O reflexo dos meus filhos amanhã vai ser o quê? O que o pai e a mãe permitiu. Amém, meu filho. Que maravilha. Nós estamos partindo para o final aqui, mas eu ainda quero fazer 2 perguntinhas para você, para a gente encerrar nosso podcast, que eu estou muito feliz desse rico conteúdo aqui, abrangendo várias áreas, né? Mas você veio de uma característica de fé, de uma determinada igreja, e de repente você mudou tudo em vida e mudou também o ministério, e hoje você congrega conosco. Como que hoje você vê a paternidade espiritual sobre a sua vida? Pastor, esse é o ponto principal do porquê hoje eu estou aqui. Tá? Hoje eu sinto que pai não é simplesmente aquele que cuida, aquele que dá. Mas pai é aquele que ensina e ensina com qualidade. E hoje eu estou tendo aqui a oportunidade de ter uma paternidade espiritual onde está fazendo eu desenvolver em algo que eu nunca me desenvolvi. Sempre tive contato com a palavra de Deus. Sempre estive buscando a palavra de Deus. Mas eu nunca tinha aceitado essa palavra como eu tenho aceitado ultimamente. Tá? E essa paternidade, ela veio através do Senhor me fazer dar um novo crescimento e dar um novo fôlego de vida. Tá? Por que eu falo novo fôlego de vida? Porque hoje o meu respirar é diferente. O meu falar e o meu agir é diferente de antes. Entendeu? E essa paternidade, ela tem dado um crescimento muito grande em todos os aspectos. Emocional, no aspecto financeiro também, tá? Por quê? Porque a fidelidade não é para a igreja, a fidelidade é para com Deus. Tá? E essa fidelidade é eu dizendo, Pai, eu acredito em Ti. Amém. E por isso que eu estou sendo fiel a Ti. Amém. Tá? E essa fidelidade em vários lugares. Não é simplesmente a fidelidade com o dízimo, mas é a fidelidade para com a família, com a verdade, para com os amigos, sabe? Tá? Eu sou assim, quando eu gosto de alguém, eu gosto de alguém como se eu gostasse de mim. E é bíblico, né? Então, hoje eu tenho pessoas que eu oro como eu nunca orava. Eu nunca fui de orar para outros. Eu sempre orei para mim e para os meus. Hoje eu oro para vários. E uma coisa também que eu tenho aprendido aqui é que nós não temos que olhar só para o nosso próprio umbigo. Nós temos que olhar para nós. Olhar nós como, olha, ele é igual a eu. Nós somos iguais. Amém. Nós temos que crescer cada dia mais desta forma. Então essa paternidade, eu tenho aprendido muito com o Senhor. Tem uma pessoa que fala assim que, Denivânio, você é uma referência para mim, mas hoje ele é uma referência para mim. Por quê? Igual o Digão. O Digão hoje é uma pessoa que eu me espelho. O sabe? difícil do Digão que eu nunca consigo trazer no podcast. Mas ele vai. Uma hora ele vem, né? Vem, ele vai vir sim. Eu não sei se ele tem medo de câmera, de microfone, sabe? Mas não é, ele é um pregador da igreja. E eu começo a olhar essas pessoas. Tô te esperando, Digão. Eu começo a olhar essas pessoas, pastor, e começo não olhar a pessoa. Eu começo a olhar como é essa pessoa. Como é que ela fala, como é que ela se conduz. E eu estou aprendendo demais. E eu estou muito alegre, porque essa paternidade espiritual tem me dado um crescimento muito grande, tem me dado uma força, tá? Uma força que eu sempre falava para a Kênia, porque a Kênia quando foi para mudar, ela ainda mesmo, ela que mais, né? Ela que fomentou essa mudança, mas quando chegou assim próximo, ela ficou, será que é isso mesmo, Daniel? Aí eu lembrei muito de uma canção de Leandro Borges. Quem manda a chuva é Deus. Amém. Então nós temos que acreditar e confiar. Quem manda a chuva é Deus e Ele vai mandar em todos os aspectos da nossa vida. Basta nós fazermos o quê?
crer e confiar nele. Amém. Glória a Deus. Né? Filhão, e para a gente encerrar, o nosso tempo também findou. Eu quero fazer aqui a última colocação. Você subiu a montanha, Rota do Oleiro, Legendários, Pioneiro, Patos de Minas, no top 1005. O que representou para você se tornar um Legendários e estar por 72 horas caminhando na montanha? Vou ser bem direto. Ali matei a carne e me envolvi no espírito. Amém. É algo surreal. Eu até me emociono. Perdi muito tempo. Busquei muito conhecimento. E não deixei Deus assim agir em minha vida como poderia ter deixado. Mesmo conhecendo. Mas eu não estava aceitando Ele. Nessa subida, eu vi desafios. Desafios meus, meu interior. Ali em cada passo que eu dava, uma guerra contra mim mesmo. Sempre fui uma pessoa muito de pensar só no outro, pastor. Preocupado muito com o outro. Ali eu vi também que eu tenho que preocupar comigo. Para com que eu possa ajudar os outros de maneira eficiente, saudável e ligada ao Pai. Glória a Deus. Feliz em ver suas lágrimas. Aqui é lugar de chorar. Se quiser aqui um lenço nós temos. Feliz em ver as suas lágrimas. Eu sei que são fiéis e verdadeiras. E foi muito bom, muito produtivo ver você na montanha, um guerreiro, desbravou muita coisa. E hoje eu estou diante de um homem transformado, amém, maduro, um paizão e ao mesmo tempo um filhão, um homem ao qual nós amamos, respeitamos e admiramos. Que Deus te abençoe nessa nova jornada. E com lágrimas nós vamos encerrar o nosso 59º podcast, amém, recebendo de presente a sua oração. E se você queira fazer alguma colocação final, fique à vontade, logo na sequência pode orar, por favor. Acima de qualquer coisa, devemos buscar crescimento. Não somente o nosso crescimento físico e material, mas o espiritual, porque Ele é que nos revigora a viver com alegria. Amém. Ore por nós. Grande e amorável Pai, que habita as alturas dos céus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, sendo conduzido pelo Seu Santo Espírito. Que nesse momento, Pai, nós possamos sentir o Teu afago, que nós possamos ser cada dia mais, Pai, ser vaso em Tuas mãos, que o Senhor possa ser o nosso oleiro diariamente, constantemente, e que o Senhor possa nos ensinar, nos capacitar cada dia mais, não somente para o nosso engrandecimento pessoal, mas para com que nós possamos se sentir preparados para com os nossos amigos, nossos familiares e aqueles que estão por vir. Santo Espírito de Deus, esteja conosco, continue conosco durante todo o momento de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Nosso espaço está aberto sempre que você assim quiser. E que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Amém? E assim, queridos, nós encerramos com lágrimas e com muita alegria o nosso 59º podcast. Igreja Fé e Milagres, Rua Ouro Preto, 715, bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais.
Nossa programação, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Temos também nossa live toda quarta-feira às 22 horas através do Instagram Fé e Milagres. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença e até a semana que vem.